Olá, meus irmãos, que bom que a gente está aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. O nosso tempo de buscar o Senhor, de aprender um pouco mais a respeito de Deus. E hoje eu quero falar um pouco a respeito do perigo de falsos líderes, né? De falsos pastores, falsos mestres, vamos dizer assim. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que sempre teve e sempre vai haver falsos líderes. E isso é algo que a gente tem que estar sempre prestando atenção e pedindo realmente orientação do Senhor, para a gente não ser iludido ou cair nesses contos. Mas para a gente entender um pouco sobre isso, vamos ouvir o que Jesus fala a respeito de um grupo, né, que era responsável pela lei. Ali não quer dizer que todos eram, mas que existia, né? E hoje também existe pessoas que têm más intenções e algumas enganam mesmo, né? E outras se enganam e acabam ensinando o que é errado, né? Então olha só o que diz o texto. Jesus ensinando ao povo e chamando a atenção de todos, né? Para todos, né? É lá em Lucas capítulo 20, a partir do versículo 45 em diante, né? Diz o seguinte: o povo todo estava escutando e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Então Jesus está falando aqui de um grupo de líderes que gostava de aparecer, gostava de buscar os melhores lugares e que exploravam os necessitados. Aqui nesse caso ele citando as viúvas e os órfãos, né? Por que eles faziam isso? Porque eram pessoas fragilizadas, pessoas que precisavam deles, pessoas que contavam com a ajuda deles. Meus irmãos, quando eu vejo esse texto, não tem como eu não pensar nos dias de hoje. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse. Da mesma forma que existiam pessoas que se intitulavam líderes naquele período, hoje ainda existem pessoas assim. A questão é o cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de gente. E a pergunta que muita gente deve estar fazendo: como saber quem é e quem não é? Não é muito difícil de verificar isso, irmãos. Uma das formas é ver a vida da pessoa, o testemunho da pessoa. Não o que ela fala a respeito de si mesma, mas o que os outros falam a respeito dela. E não só os outros que são de longe, principalmente a família, os amigos que andam perto dele. E muitas outras formas, o testemunho, né, o jeito de ser. Isso é importante a gente avaliar. Irmãos, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque de repente você está bem, você está legal com Jesus, mas muitas pessoas estão sendo iludidas na fé, no mercado da fé. E porque virou um negócio. E muita gente está ficando rica mesmo. E quem perde é o reino de Deus. Por isso que eu desafio a todos a gente estar orando para que Deus manifeste a sua justiça, a sua graça. Não é para a gente sair caçando pessoas, quem é e quem não é, mas para que você lembre de orar sempre por isso. Porque como a palavra falou, eles vão até o fim às vezes, mas o que Deus guardou para eles vai ser terrível. Ou seja, não dá para brincar com as coisas que são do Senhor. A igreja é do Senhor Jesus. E quem está brincando com ela vai sofrer as consequências. E as consequências que vêm do Senhor. Mas, irmãos, a gente só tem que tomar cuidado. De repente, para não se deixar levar por esse tipo de pessoas. Ou pior, se transformar numa delas. Porque cada um de nós conhece um pouco da Bíblia, algumas pessoas conhecem um pouco mais, outras menos, e a gente acaba querendo controlar a vida de outras pessoas, querer comandar, querer dar ordens,
E isso é perigoso, que a gente acaba se tornando o mestre da lei, o mestre do conhecimento bíblico. Eu prefiro apontar alguns caminhos. A escolha e a decisão tem que ser tua, minha, não de outra pessoa decidindo pela tua vida o que é certo e o que é errado. E a melhor forma de a gente decidir as escolhas da nossa vida é pela palavra de Deus, é pela própria Bíblia. Estudando, lendo e, acima de tudo, entendendo que existe algo chamado poder de Deus, o Espírito Santo, que é uma pessoa, que Ele está contigo. Quando você está com Deus, Ele vai te guiar. Ele vai apontar. Ele vai revelar dentro do teu coração o que é e o que não é. Agora escuta bem o que eu estou falando. Ouça a voz do Espírito, que Ele guia a tua vida. Então cuidado. Primeiro, falsos líderes, como foi falado aqui. Outro cuidado, em ser um falso líder. Ser um falso, não questão de líder, mas ser um falso mestre, um falso professor. Talvez não saiba como definir, mas uma pessoa que não fala aquilo que vive e não vive aquilo que fala. Se tu não está vivendo o Evangelho como deve viver, então não cobra dos outros isso. Porque falhas todos temos, dificuldades todos nós passamos. E uma pessoa sincera e autêntica é algo que agrada o coração do Senhor. Agora nós todos devemos lutar para melhorarmos a nossa vida, que a gente chama isso de santificação. Buscarmos mais a presença de Deus, ajudarmos nossos irmãos à compreensão da palavra. Não exigir a compreensão da palavra, não brigar a respeito do conhecimento bíblico, mas orar com amor por cada uma das pessoas. Tem horas que eu não tenho nem palavras para tentar ajudar algumas pessoas que eu gostaria, mas eu não. Talvez qualquer coisa que eu acrescente ou não acrescente vai trazer mais problemas para a sua vida. Mas uma coisa é simples: eu posso continuar orando por aqueles que eu gosto e por aqueles que precisam de uma transformação que só Deus pode dar. Entenda isso, irmão. Quem transforma as vidas não sou eu, nem o teu argumento, nem o meu argumento, mas a ação do Espírito de Deus. A glória é toda dele, o agir é todo dele. O que convence uma pessoa é o agir do Senhor. O que revela o plano de Deus é o agir de Deus. E se você está triste ou angustiado, está sem vontade de fazer mais nada por causa de decepções na fé, ore a Deus, porque Ele vai te guiar pelo caminho certo. Se pessoas te machucaram, e se elas fizeram isso de maneira pensada ou por maldade, nem te preocupa, porque a mão do Senhor vai pesar sobre ela. Mas deixa Deus fazer isso. Não tente você fazer nada. Confie no Senhor de todo o teu coração. O problema é quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Deixa Deus agir. Na boa, tu vai ver o agir de Deus. E muitas vezes Deus vai revelar que não foi outra pessoa. É nós que precisamos de mudança. Muitas vezes não são as outras pessoas que estão aprontando com a gente ou estão se levantando contra a gente. É nós que não estamos percebendo o caminho que nós estamos trilhando. Estou falando por mim como líder. Eu tenho que pedir sempre a Deus para estar orientando, para mim não ir por caminhos que eu queira, mas que o Senhor deseja. Claro que Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher os caminhos, mas se a gente tem a palavra de Deus e a oração, a gente vai tender a ir pelo caminho certo. E às vezes no caminho certo a gente comete algumas gafes, faz alguns desvios, sai um pouco da rota. Mas se a gente se arrepende e foca em Jesus, milagres acontecem. Esses homens aqui que Jesus falou, de repente só queriam elogios e queriam aparecer. Meu irmão, que a gente não procure isso nunca. O aplauso de pessoas, a honra de pessoas, que a gente busque fazer a vontade de Deus mesmo. E muitas vezes, irmãos, muitas pessoas vão ficar chateadas com você, vão ficar profundamente aborrecidas com você, por você estar seguindo o caminho que Deus colocou você para seguir. Agora cuidado, para ver se esse caminho é mesmo do Senhor.
Só isso. E de novo, cuidado com as pessoas que se dizem líderes, as pessoas que falam em nome de Deus, porque muitos falsos profetas, muitos falsos líderes, a Bíblia fala, vão se levantar. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar. E acima de tudo, para a gente não ser um desses que leva as pessoas para se afastar do caminho do Senhor. Cuidado, porque quem vai cobrar isso da gente é o Senhor Jesus mesmo, é o próprio Deus. Amém, irmãos? Por isso eu peço para vocês lembrar de orar por mim, orar pelo teu pastor, orar pelos aqueles que você sabe que está exercendo algum cargo. Se você nesse momento tiver um tempo, ore por eles. Porque nós, como ser humano, a gente comete às vezes uns erros. Só que às vezes um erro nosso pode custar uma vida. Então nos ajude em oração. Amém. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, ajuda a vida do meu irmão, da minha irmã que está passando dificuldade. Pessoas que estão querendo desistir de tudo e de todos, Senhor. Pessoas que foram tratadas de maneira injusta dentro das suas igrejas, talvez, Pai. Ou por pessoas que não compreendem as suas fraquezas, as suas limitações. E elas têm vontade de desistir. Pai querido, visita esses irmãos, animando eles a permanecer, olhando para Ti, apenas para Ti, Senhor. E nos ajuda a conviver em amor. Mesmo com diferenças, nos ajuda, Pai, a ter mais amor e compreensão com aqueles que pensam de maneira diferente de mim, de nós, vamos dizer assim. Mas nos ajuda a caminharmos juntos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo agora, para que não desista do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, eu queria agradecer aqueles que estão fazendo parte desse projeto, orando. Eu pedi para algumas pessoas mandarem recado para fazer parte do nosso grupo de intercessão e muitas pessoas estão mandando esse recado. Daqui a pouco a gente vai montar esse grupo. Mas é um grupo de intercessores. Te agradeço. Outra coisa, irmãos, é que eu gostaria de te convidar a você fazer parte do nosso grupo familiares. Porque isso é um grupo, um pequeno grupo, onde a gente reflete, a gente aprende da palavra. Claro, eu tenho orado para Deus levantar líderes, pessoas que queiram aprender e compartilhar a palavra de Deus em suas casas, em seus lares, para que muitas vidas possam ser alcançadas. Então nós temos grupos na Palhoça, aqui no Pagani, aqui em Forquilinhas, no Rio Tavares, no Campeche, em outros lugares também. Se você mora numa dessas regiões, um dos lugares que eu quero abrir ainda é no centro de Floripa. Mas eu preciso de alguém que queira abrir sua casa para a gente começar lá. Um grupo de estudo. Um grupo onde a gente vai estar aprendendo realmente da palavra e orando uns pelos outros. É simples, orando uns pelos outros, cantando e aprendendo um pouco a viver a vida cristã. Pense nisso, irmão, e entre em contato. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.